Eu vou colocar aqui uma PowerPoint aqui, só para a gente buscar um conceito sobre o que é, para a gente acompanhar junto. Ok. Tá aí para vocês? Tá sim, André. Esqueci que você não está nos vendo agora. Não, agora eu não estou vendo, não. Agora eu estou olhando só a apresentação aqui. Tá tudo ok. Eu queria trazer para vocês esse conceito de crença, né? Para a gente começar a pensar no que é o pensamento e a diferença que ele tem da realidade. A primeira coisa a gente deve olhar é o que é uma crença. Crença, lógico, a gente sabe, é algo que a gente acredita. Então, tem um conceito aí que está no dicionário, é a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. No âmbito religioso, é uma crença em Deus, é crença, né, que a gente pode ver, em alguns casos, em santos e tal. As crenças são ideias, ou são entendimentos que nós temos sobre nós mesmos. Então, se eu me acredito uma pessoa inteligente, né, me sinto uma pessoa inteligente, né? E agora eu posso ter uma crença, por exemplo, de que eu sou burra. E eu posso até nem falar isso para ninguém, mas no fundo, eu não me sinto uma pessoa inteligente, eu tenho dificuldades. É lógico que quando ela me maltrata assim, eu vou ficar quieta e eu vou até desejar que ela não exista, mas no fundo eu me sinto assim. Muitos de nós costumamos nos sentir assim, inferior diante dos outros, né? E como é que a gente forma isso? São coisas que eu acredito sobre mim, que não necessariamente é o que você vê, ou o que o outro vê, ou o que alguém já falou de mim, mas eu, no fundo, eu acho que é isso que eu sinto, né? Então, eu posso ter uma crença, por exemplo, de que eu sou inferior às pessoas. Então, nos lugares que eu chego, eu me coloco assim de forma sempre inferior. Ou eu posso ter uma crença de que eu sou superior. Então, nos lugares que eu chego, eu sempre olho as pessoas assim, de uma forma mais... Eu sempre demonstro, de alguma maneira, aquilo que eu acredito. Algumas pessoas têm uma crença de que se sentem mais em perigo diante das situações e acaba considerando que isso é verdade e agindo como se eu estivesse em situações de perigo. Por exemplo, quando a gente pode desenvolver uma crise de pânico, porque está em determinado lugar, acredita que tem um perigo e olha e vigia como se tivesse, e na imaginação de que vai ter, a gente acaba tendo. Porque o nosso sistema, nosso corpo responde àquilo que a gente pensa. Se eu estou aqui agora, né, conversando com vocês, e eu acredito que, de repente, eu escuto um barulho e eu falo, é uma granada. Caiu uma granada aqui. Ai, meu Deus, vou correr. Ai, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Bom, pode não ser uma granada, pode ser só uma bolinha que alguém jogou janela dentro aqui. Mas se eu acredito que é uma granada, eu vou reagir como se fosse. O meu cérebro não sabe a diferença entre se aquilo é uma granada ou não é. Se eu digo para ele que é uma granada, ele acredita. Se eu olho e vejo que aquilo é um perigo, meu corpo inteiro reage como se fosse um perigo. Então, o meu pensamento me leva a produzir uma realidade ou não. Né? E se algo vem, e eu olho aquilo que é uma granada de brinquedo ou só uma bolinha, e eu acredito que é verdade, eu vou me desesperar. E eu vou agir como se fosse verdade. Então, isso é que são crenças. Coisas que a gente acredita sobre nós e sobre os outros também. As crenças, elas são consideradas como verdades absolutas. Crença é algo que a gente crê, simplesmente. A gente acredita que é verdade. Ali, né, eu coloquei essa partezinha aí, que é como se fosse um óculos. Né? Vamos imaginar que aqui o meu óculos tivesse uma lente verde. Né? Tudo que eu veria, eu estaria vendo verde. Se ele tivesse uma lente rosa, eu estaria vendo as coisas sob a ótica do rosa. Tudo seria rosado para mim. As crenças são assim. Se eu acredito em uma determinada coisa, tudo que eu vejo, né, funciona a partir daquilo que eu acredito. Né? Bom, esqueci de falar. Pode parar a qualquer hora, né? Eu não estou vendo vocês agora, mas qualquer coisinha que eu ouvir, eu paro, vocês podem perguntar, questionar, alguma coisa assim que queiram. Né? As crenças que a gente tem, a maioria delas são inconscientes. A gente não dá conta de que tem, né? Ela tá lá bem lá escondidinha. Só aparece uma pontinha, igual nessa figura aí, eu coloquei a figura desse iceberg aí, né?
tanto para eu formar essa crença, quanto para eu viver essa crença no momento da minha vida, né? Então, são coisas que a gente não tem muita consciência do que faz. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um cara uma vez que ele tinha uma postura, né, diante... Por que ele me procurou? Ele tinha uma dificuldade muito grande de conviver no casamento dele. E a esposa queria estudar e ele não concordava. Estudar para quê? Bobagem. Isso não é coisa que se faça. Eu dou conta da casa, não preciso de você estudar. Estudar é para coisa de bobo, gente. Para que estudar? Não preciso disso, não. Olha, eu dei conta da minha vida. Ele era comerciante, sem precisar estudar. E aí ele sempre menosprezando essas questões. Quando a esposa começou a estudar, ele começou a se sentir mal, e porque ela, na verdade, ela estava conhecendo várias pessoas, e aquilo estava incomodando ele, de certa forma, porque ela tinha amigos que também estavam na faculdade, ela foi conhecendo professores que também eram, né, pessoas formadas. E aí eu fui começando a discutir, e ele foi colocando várias situações, né? Passava na rua, por exemplo, tinha um trânsito qualquer, ele olhava e falava assim, tá vendo por que tem trânsito? Porque aquelas pessoas que estudaram para poder sincronizar o sinal, os engenheiros do trânsito, não conseguem arrumar um sinal, né? Vai no médico, alguém está passando mal, fulano vai no médico, no médico para quê? Médico não dá atenção pra gente, não, gente. É assim mesmo. Médico, advogado? Pra que advogado? Advogado é aquele cara que estuda as leis para aprender a burlar elas. Então, esses conceitos, ele sempre menosprezava alguém que tinha algo a ver com a educação. Se a pessoa tinha um diploma, ele já olhava assim, não serve de nada. Gente, sentar em banco de escola é coisa pra boba, né? Então, ele sempre tinha essas falas e ele fica incomodado e o casamento fica em risco quando essa esposa resolve estudar. É lógico que ela estudou, ele cedeu, mas com muito aborrecimento. O que a gente foi descobrir durante o processo aqui, né? De que ele tinha uma crença muito grande, né? Diante das coisas que aconteceram durante a vida dele, ele foi entendendo, né, de certa forma, enquanto criança, que ele era burro. Ele achava que ele era, embora ele não fosse. Uma pessoa extremamente inteligente, um baita de um empresário, conseguiu manter o negócio dele, ele tinha um comércio muito forte aqui na cidade. Mas ele não se achava bom, então ele se afastava de qualquer coisa que tinha alguma leitura. Ele se afastava de qualquer situação com outras pessoas que tinham diploma, na cabeça dele eram mais inteligentes. Então, para ele não se expor, né, ele se afastava. Ele não tinha consciência de que ele se achava burro, né? Então, durante o processo, ele foi entendendo por que ele tinha tanta raiva de quem tinha diploma, por que ele ficou com raiva quando a mulher foi estudar, por que ele acabou levando a vida dele para lugares onde... para trabalhar num comércio. Ele nunca quis fazer um curso, uma faculdade, mesmo no comércio, às vezes precisava. Eu não sei lidar com estoque, faz um curso para aprender isso, faz um curso para aprender coisas do departamento pessoal, leis trabalhistas, e não sei o quê. Não, ele sempre quis dar conta de tudo sozinho. Então, a gente foi entendendo isso e ficou claro para ele que essa crença que ele tinha, a princípio inconsciente, né, e não se sabe como formou-se pela maneira dele ver a vida, né, das coisas que ele foi ouvindo enquanto criança, e chega a determinar a vida dele, né. E à medida que a gente vai crescendo, a tendência é que as crenças fiquem mais fortes, né. Por quê? Porque eu vou colocar a minha atenção naquilo. Então, qualquer situação, por exemplo, no caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, que ele ia no médico, por exemplo, o médico passou um remédio que não fez bem, aí, tá vendo? Eu sempre digo que médico não vale de nada, né? Ou, às vezes, chegava no trânsito, igual eu falei, que tinha um engarrafamento. Aí, tá vendo? Isso aí são os engenheiros, que estudam 5 anos para não saber arrumar um sinal. Então, ele tinha maneiras só de comprovar, e a crença vai ficando cada vez mais forte, né? Sobre esse ponto de vista. Na psicologia, a gente tem, assim, uma classificação das crenças, né? A gente chama aí crença de desamparo, que é aquela que a pessoa se acha mais fracassada, né? A crença de desamor, quando a pessoa se sente mais rejeitada, e a crença de desvalor, quando a pessoa se sente sem valor algum. Então, são crenças que são mais ou menos desse estilo aí, eu coloquei umas aí, né? Que é difícil da gente entender, mas talvez vocês possam identificar alguma coisa que mais incomoda, né? Lendo essas frases aí, vejam a princípio, aproveitar que nós estamos na oficina, coisa prática, né?
Vamos ver se a gente consegue identificar alguma delas que já pensou. Eu acho que dessas frases aí, se alguma incomoda, pode ter certeza que é algo que já passou por você ou que ainda passa, né? Por exemplo, não sou um nada, sou um lixo. Né? Quem em algum momento nunca sentiu isso? Difícil não ter, né? Algumas pessoas que se sentem vítimas da situação, sou uma vítima. Então, esses pensamentos que vêm determinam as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Encontraram algumas aí? Tô até com medo, encontrei um monte, André. Faz parte. Temos um várias, monte mesmo. André, várias. Temos um monte mesmo, é assim mesmo. E algumas são mais constantes, né? Algumas a gente carrega por mais tempo na nossa vida. Outras é só vez ou outra que aparece. E a gente tem diversas atitudes, né, durante a vida. Eu vou mostrar para vocês um textozinho que depois eu vou até encaminhar, tá, Paula? A gente depois pode deixar isso, não pode? Aí um documento, uma relação disso daí para quem quiser acessar? Pode sim. Eu crio um link e a sua palestra, se tiver tudo certo na gravação, eu vou disponibilizar ela no YouTube. Aí eu consigo colocar um link lá nos comentários do YouTube que direciona o material. Ah, tá. Porque aí eu coloquei isso também. Tem um arquivo de Word mesmo com essas crenças, se alguém tiver curiosidade. Mas olha delas aí, que legal isso aí. A gente fala 11 crenças irracionais. São irracionais mesmo, não faz nenhum sentido, mas vamos pensar. A gente tem elas, assim mesmo. Olha só. A ideia de que existe uma extrema necessidade para qualquer ser humano de ser amado. Por que a gente quer ser amado por todo mundo? De ser aprovado pelos outros. Por quê? A gente acha que isso é tão necessário assim. Né? A maioria de nós pensa. A maioria, eu também. André, oi. A ordem delas aí tem algum grau de importância? Não. De ocorrência, alguma coisa assim? Não, tem não. Elas são... Eu também sofro dessa aí. Pois é. Na verdade, eu quero que me ame, sim, as pessoas que são importantes para mim, né? Minha família, meus amigos. Mas eu conheci alguém agora, eu já quero ser amado, por quê? Assim, né? Bom, enfim. Mas a gente tem uma necessidade, como que se a pessoa não gostar de mim, meu mundo acaba. E, no entanto, as pessoas têm direito a não gostar da gente, se a gente for pensar bem, né? Eu sou professora também, né? E eu fico pensando, se eu entrar numa sala de aula lá com 50 meninos, eu vou querer que os 50 gostem de mim? E se só um gostar? Os 49 não gostar de mim, eu vou sair, nunca mais vou trabalhar, ué. Como é que faz? Eles têm o direito de não gostar de mim, ou o direito de não gostar da minha matéria, não é? Nem todo mundo gosta de matemática, nem todo mundo gosta de inglês, né? Mas a gente acha que todo mundo tem que... E que é algo assim, né? Urgente todo mundo gostar de mim. Uma outra, a ideia de que você deve ser inteiramente competente. A gente tem que fazer tudo certo o tempo todo. Por quê? Né? Humanos erram, né? Aliás, a gente só está aqui porque a gente é imperfeito. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente pensa assim, mas realmente é irracional, não faz sentido eu querer acertar o tempo inteiro. Eu estou aqui justamente para aprender. Eu teve um dia que eu não sabia nem usar, aqui tem uma chave na minha mesa, eu não sabia nem usar isso em algum momento da minha vida, eu aprendi. Eu não sabia beber uma água na garrafa, eu fui aprendendo, e assim eu vou aprendendo, né? Por que eu acho que eu tenho que ser sempre competente? Número 3, a ideia de que é terrível e catastrófico quando as coisas não são do jeito que gostaríamos que fosse. Por que é catastrófico? Às vezes eu quero um negócio e o negócio não dá certo. O ideal seria se eu aceitasse, né? Outra crença, a ideia que a infelicidade humana é extremamente causada por pessoas, causada, e de que as pessoas têm pouca ou nenhuma habilidade de controlar os infortúnios e os distúrbios, como se a infelicidade fosse uma fatalidade. Né? Eu não tenho como não passar pela infelicidade, eu sempre vou ter distúrbios. Né? E não vou ter habilidade nenhuma para controlar isso. Eu tenho. A gente sabe, né? A gente estuda, e a gente sabe que eu colho somente aquilo que eu planto. Né? Então, eu tenho alguma forma de controlar aquilo que eu vou colher. Alguma forma. Né?
E não especificamente só vai acontecer tragédia e eu não tenho como controlar essas tragédias. A sexta crença, né? A ideia de que alguma coisa ou pode ser, escrevi errado aí, tá? Ser perigosa ou assustadora, então deve-se ficar terrivelmente preocupado e ficar ruminando sobre a ocorrência daquilo, né? Então, se alguma coisa é perigosa ou assustadora, eu tenho que ficar tenso. Não necessariamente. Aquilo pode ser perigoso, pode ser assustador, mas não preciso me envolver, como se eu ficar tensa fosse me proteger de alguma coisa. Não, eu posso manter a calma e raciocinar, né, em cima daquilo. André, a gente acabou vendo bastante isso agora, né, nessa situação atual do corona, assim. Sim. Pessoas conscientes da responsabilidade de se proteger, autoproteger, proteger os outros, mas teve aqueles que entraram em pânico, mesmo assim, sem ter um caso próximo, por exemplo. Sim, e de ficar terrivelmente preocupada, porque é uma situação perigosa e assustadora. Realmente é assustadora. Mas não necessariamente eu tenho que ficar terrivelmente preocupada. Eu posso ficar preocupada e tomar as providências para me proteger, né? Mas 100% de proteção, ou 100% de cercar das possibilidades perigosas, ninguém tem. Né? Na verdade, não. Então, essa ideia que é irracional a gente pensar, né? A número 4, acabei falando fora de ordem aí, né? A número 4 é a ideia de que certas pessoas são más, né? E devem ser severamente punidas. A gente tem isso muito, né? Não sei se vem das novelas, dos contos de fada. Né? Todo mundo é bom e todo mundo é ruim, né? A gente tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente, né, costuma até brincar. A pior pessoa do mundo é aquele marginal, que é aquele cara que está preso, que é aquele cara que matou muitos, né? Aí tem alguém que ele ama ele. Com certeza ele tem uma mãe, né? Ele deve ter alguém que ama, então que não acha ele tão mal assim. Né? E a gente fica meio com aquela ideia de meio de justiceiro, achar que uma pessoa má, ela tem que ser responsabilizada. É isso mesmo, tem que ser preso, tem que sofrer. Isso é, né, completamente irracional. 7. A ideia de que é mais fácil evitar do que enfrentar certas dificuldades, né? Eu tenho uma amiga que vira e fala assim, André, fugir é a melhor coisa do mundo. Né? Deixa eu fugir, deve ser uma situação difícil, eu fujo. Eu falei, pô, mas quando os tiros são mais férias, quando você voltar vai estar do mesmo jeito, ou pior. E isso não é mais fácil evitar situação do que enfrentar. Né? Enfrentar e resolver ali costuma ser uma opção um pouco melhor. A ideia de que se deva ser dependente dos outros e de que se necessite de alguém mais forte em quem você tem que se apoiar. Não necessariamente. Às vezes a gente pode ter forças em muitas coisas para resolver e não necessariamente tão dependente de alguém assim. 9, a ideia de que a história passada de alguém é determinante e definitivo quanto ao seu comportamento presente. Então, assim, se eu tive um passado ruim, se eu tive um passado... Aquilo determina de forma taxativa o efeito daquilo na minha vida. Apesar de existir a lei de causa e efeito, se eu fui muito ruim nessa reencarnação, se eu fui cometi muitas falhas, não necessariamente na próxima eu vou ter que pagar por isso. Eu posso ser condescendente, mas eu tive muitas falhas, mas também eu tive muitas coisas para serem boas ali, né, que de alguma forma atenua os meus erros, né, as minhas dificuldades. Então, não necessariamente tem que ser determinantemente consequente, né, aquilo tudo que eu vou fazer. Vou pagar? Sim, mas pode ser até de uma forma mais leve. Vou precisar pagar, né, o termo ficou pesado, resgatar, né, os males que eu cometi? Sim, mas a forma com que isso vai acontecer não necessariamente tem que ser da mesma forma que foi antes, né, dente por dente, olho por olho, né, não necessariamente assim. A 10ª crença é a ideia de que se deva ficar muito transtornado com os problemas e as preocupações das outras pessoas. Então, por exemplo, alguém está muito triste, passando por alguma dificuldade, eu tenho que ficar muito preocupado com o problema dela, sim. Isso é ser caridoso, isso é ser amigo? Não.
né? Eu posso muito bem estar preocupado, sim, mas eu posso se me colocar mais forte até mesmo para ajudar essa pessoa, né? Então, eu posso apresentar uma postura mais adequada do que estar transtornado com a situação. E número 11, a ideia de que há invariavelmente uma solução certa, perfeita, precisa para os problemas da humanidade, né? E se não encontra esse problema, então isso é uma catástrofe. Se não encontra essa solução perfeita, né, para esse problema, isso é uma catástrofe. Não existe uma solução certa para determinada coisa. Existem maneiras de pensar, maneiras de ver, e cada um tem a sua, né? Eu vou tirar um pouquinho da apresentação aqui, só para olhar para vocês. Vou ver agora se tem alguém dormindo, deixa eu ver. O que vocês acharam aí sobre crenças? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sempre gosto de comentar, né? Então, pessoal, desculpa, eu vou pular na frente. André, eu já vi muitas situações, acho que, se eu não me engano, a crença 9 que você colocou é onde a pessoa, ela tipo assim, ela tem que sofrer a dor do outro, né? Mas eu já vi muitas pessoas que acreditam em ser frias, serem antipáticas à dor do outro. E aí, às vezes eu fico na dúvida, a que ponto que a gente tem que ter algum relacionamento, ou às vezes a pessoa, ela tipo assim, ela consegue ajudar a pessoa, mas ela realmente não se conecta com a dor, teoricamente. Até que ponto isso é certo, é errado? Fala um pouquinho pra gente. De certo de se envolver, que você fala? É isso? De deixar, tipo assim, o que seria compartilhar esse sentimento de empatia com a dor do próximo, por exemplo? Tem uma definição de empatia que eu acho muito bonita, que ela diz assim: empatia é quando você imagina, quando você vê a pessoa sentada no meio-fio, né, triste, chorando, cabisbaixo, o meio-fio simbolizando o lugar mais baixo para você se sentar mesmo ali no chão, e lá. A empatia é aquela situação onde você é capaz de ali sentar junto com ele, para abraçar, para entender, para ouvir de perto. Mas se você se envolver a ponto, se envolver de uma forma integral, você vai sentar e vai chorar com ela. A empatia é aquela situação onde você senta, você escuta, você acolhe. Mas você tem que saber fazer isso aqui, ó. Levantar, pegar na mão da pessoa e vem comigo. Então, para ser empático, para se envolver no problema do outro, você só pode se envolver até o ponto em que você consegue levantar, dar a mão e ajudar a pessoa a levantar também. É esse o ponto de envolvimento. Então, no caso, só, vamos supor, por mais que ela não sinta a dor, mas a pessoa se importa, ela já está sendo empática e, tipo assim, se ela tomar uma atitude ainda a favor de procurar saber alguma coisa, é essa demonstração. Realmente eu não preciso me conectar com a dor e sentir a dor do próximo. Eu só tenho que me importar e ajudá-la a sair daquela condição. Se você sentir a dor do próximo, você está... sentir não é o problema, na verdade, né? Lógico que você tem que sentir para entender. Mas essa semana eu ouvi, inclusive, uma orientação espiritual sobre isso, né? A gente tem que se envolver até um ponto em que a gente não deixa a nossa luz se apagar. Porque se você quer levar algo de bom para alguém, e vamos usar essa palavra como simbolizando vibração, energia boa, mas se eu tenho uma luz e eu quero levar essa luz para que você fique bem, para te levar um pouquinho de luz, para a gente ficar iluminado junto, eu tenho que chegar para você mais iluminada, não tem? Agora, se eu chego para você e vou absorvendo as coisas e ficando com a luz apagada, que luz que eu vou te oferecer? Né? Então, eu tenho, na verdade, que me sentir forte. Eu vou até você, envolvo você, abraço você, escuto você, mas eu também tenho que entender, nesse momento, eu tenho que te oferecer algo. Então, o limite é basicamente esse mesmo. Eu não posso me deixar envolver a ponto da minha energia cair junto com você. Ela tem que ser até o momento. Eu tenho que te ouvir, eu tenho que te entender, eu tenho que sentir.
mas não deixa ir aí, não. Entrar junto com você eu não posso. Então, é no sentido de ir ouvir, mas ter força para levantar. Né? Tranquilo aí, gente? Pessoal, pode falar agora, viu? Agora você deixa, né? Agora eu vou deixar. Vamos lá, então, mais um bocadinho? Agora eu queria falar um pouquinho das palavras da Joana sobre isso, né? O que ela diz sobre isso? Porque o que a gente está mostrando aqui, até agora, é uma visão de alguns conceitos da psicologia que vão falar exatamente sobre essas crenças que a gente tem sobre a gente mesmo. Quer dizer, as coisas que eu penso e que determina quem eu sou. Né? Que se eu penso que eu tenho que ficar muito preocupado, acho que é essa 10ª aí que você estava falando, né, Paulo? Muito transtornado com os problemas e as preocupações de outras pessoas, né? Eu vou esquecer das minhas, e aí eu vou me envolver tanto que eu vou acabar trazendo mais problema para a pessoa. Então, quando eu penso assim, eu estou criando uma realidade levando em conta coisas que são desnecessárias, acabam atrapalhando a pessoa e a mim mesmo. Até mesmo um mau conselho, né, André? Sim. A gente vê muito quando a pessoa compra a dor, às vezes a pessoa tem que fugir da dor, a pessoa manda ela comprar ainda mais dores a favor daquele... manter aquele trauma, né? Ela se envolve tanto que ela acha que é uma solução para aquilo, né? E ela faria o quê? Então, vai que eu faria isso, né? E não é essa a ideia. Então, olha só, e na verdade a gente tem que deixar até mesmo a pessoa resolver qual é a situação, né? É dar o apoio e tentar ela resolver. Ela mesma tomar as decisões diante de um problema. O que a Joana de Ângeles fala, né, no Vida Feliz, né, num texto que se chama Pensamento e Vida, que ela fala assim, que o homem pode ser considerado o pensamento que ele exterioriza. Então, eu sou aquilo que eu penso. Se eu penso que eu tenho que dar atenção o tempo todo, se eu penso que eu tenho que me anular diante do outro, é isso que eu vou fazer. Né? Conforme a minha paisagem mental, a minha existência física vai determinar. Se eu me acho uma pessoa burra, eu vou andar por aí burra. Né? Então, tem uma situação muito interessante que aconteceu comigo, não tenho vergonha de contar, porque é uma coisa que vale a pena. Vou parar aqui a apresentação para falar para vocês. Que foi de uma vez que eu viajei, fui para um congresso, e aí, eu chegando lá, eu estava sozinha, e aí eu fui, e na hora que teve a palestra de abertura do congresso, e na hora que a palestra acabou, eu me vi assim, meio sozinha, eu falei, tem que dar um jeito de procurar aqui onde é meu hotel. Eu estava chegando, eu tinha ido direto para a universidade. E aí, eu vi um professor meu, aí eu falei, ai, que bom, tem alguém conhecido, e fui lá cumprimentar ele, saí e fui lá cumprimentar. No momento que eu estava cumprimentando ele, as pessoas da organização do evento, né, da universidade, onde estava sendo o congresso, vieram cumprimentar, porque já conheciam ele, e vieram cumprimentá-lo. E nessa hora eles falaram, vamos sair, vamos comer alguma coisa, né? Tá de noite já, tá tarde, vamos comer uma pizza? E aí, como eu estava junto, né, ele virou para mim e falou assim, vamos? Eu falei, vamos embora. Estava com fome mesmo, né? Vamos. E aí, lá eles estavam de carro, dividimos nos carros e fomos para uma tal pizzaria. Eu não conhecia ninguém. O único que eu conhecia, que era esse professor, sentou do outro lado da mesa, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço ninguém. Ai, que coisa sua. E tudo aqui, ó, funcionário de universidade. Ai, só gente chique. É tudo doutor. Ah, meu Deus, e o que eu estou fazendo aqui? É só doutor, pós-doutor? Aí eles falavam assim, você lembra aquela vez o fulano nem estava na França? Você lembra aquele curso que a gente foi fazer, que a gente foi lá em Portugal? E eu ficava assim, com aquela vergonha, né? Falei assim, ó, gente que é doutor não conversa com quem não é. Peguei meu telefone e tô lá. Esse povo não gosta de mim. Ninguém fica conversando comigo porque eu não sou uma funcionária de universidade. Gente, ninguém gosta de mim aqui. As pessoas não conversam com quem não é diplomado como eles. E fiquei naquilo um tempão. Eu rio hoje porque já passou, né, gente? Porque foi sofrido aquele negócio aí. Depois de alguns minutos eu reconheci. Falei, gente, quem é que me perguntou quais são os meus diplomas aqui?
Quem é que perguntou para o fulano que estava do meu lado, sabe que você é doutor, meu filho? Você é pós-doutor? Você tem doutorado? Você tem o curso primário? Ninguém me perguntou, eu não perguntei para ninguém. Por que eu estava ali na minha cabeça, me sentindo diminuída, me sentindo que eu era menos formada do que eles, né? Eu tinha menos títulos do que eles. Ali no mais, ali era alguma prova de título? Ali era uma pizzaria, né? Ninguém tinha que mostrar documento, carteira, diplomas para entrar naquele lugar. E eu já entrei me sentindo diminuída. Entendam agora, né? Voltando lá no que era a crença. A minha crença era que eu era muito inferior. E eu fui pensando isso, eu criei uma situação de que eu era inferior. E eu fiquei na minha cabeça, o pessoal trabalha na universidade, eles não conversam com quem não trabalha na universidade, eles são chiques. Eles são doutores, eu não sou doutora. Eles são. E aí, sabe quem conversava comigo? Adivinha quem conversava comigo? Ninguém. Eu estava assim, ó. Eu e meu telefone. Entende como eu produzi uma realidade? Onde realmente eu podia falar assim, ninguém conversava comigo. Sabe por quê? Porque eles não gostam de mim. Mas não era porque não gostam de mim, é porque eu tinha fechado eu no meu telefone. E eles começaram, a pizza chegou e eu tô lá. Ai, meu Deus, eu tenho que ir embora. Eu não conheço nada nessa cidade. Para que hotel? Onde é que é o meu hotel? Será que tem táxi aqui? Será que não sei o quê? Assim, numa doideira, até eu acordar. Quando eu acordei, que eu vi que eu tinha feito isso, né? Que eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça. Ninguém, não sei nem o nome dessas pessoas, quanto mais os títulos delas. Não sei. Aí eu fui, saí, puxei, larguei meu telefone, já pus do lado, falei, virei pro moço que estava do meu lado. Oi, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é André, eu sou lá de Juiz de Fora. E você, quem que é? Desculpa, eu nem conversei com você antes. Aí ele, meu nome é fulano. Não, beleza, tudo bem. Eu moro... que legal. Fulano, vem cá, André, aqui, essa aqui, ela é lá de Juiz de Fora. E fiquei amiga de todo mundo. Fui para a universidade todo dia de carro, tinha um para me buscar, tinha um para me levar, me levavam para almoçar, para jantar. Virei a estrela do negócio, amei. Mas assim, esse exemplo foi muito marcante para mim, porque eu me envolvi numa criação do meu pensamento, né? Não foi muito demorado, mas ele foi muito intenso, porque eu estava sozinha numa cidade que eu não conhecia, né? E depois, nos outros dias, foi uma delícia, assim, foi muito legal, porque eu apresentei os trabalhos que eu tinha que apresentar lá e tive apoio de todo mundo, eles foram amigos, participaram da minha apresentação, fizeram perguntas. Agora, se eu não tivesse feito isso, acordado naquela hora, né, na apresentação do meu trabalho, se eles tivessem feito pergunta, o que eu ia falar? Lá, ó, tá perguntando só para me pegar, porque quer me ver errar, né? Por quê? Eu estava com a crença de inferioridade, eu estava com o pensamento de que eu ali era inferior a eles e eles eram superiores a mim. Entenderam como é que funciona a crença? E o que o pensamento pode determinar a minha realidade? Né? Completamente. Eu vou fazer só um parênteses bem viajado, tá, pessoal? Me desculpe aí. Eu estava fazendo um curso online de projeção astral com o Saulo Calderon. E ele fala que a pessoa que quer projetar, né, quer dizer, é manter a consciência durante o sono e quando acordar, relembrar do que fez no mundo espiritual durante o sono. O treinamento real é você se manter consciente no seu dia a dia. O dia que você conseguir estar consciente aqui, você vai conseguir se manter consciente e voltar consciente. Agora, enquanto você estiver divagando, acordado, você está a mesma coisa de dormindo. É o que ele fala, que muitos espíritos desencarnam e não sabem que desencarnou. Exatamente. Porque ele vive nessa divagação constante, nesses conflitos e diálogos internos, que não para observar e entender. Eu desencarnei, eu estou dormindo, eu estou acordado. Essa que é a questão que ele traz muito lá no curso. Uhum. E é fundamental, é isso mesmo. É isso mesmo. Vou apresentar mais um pouquinho o que a Joana falou, e vocês, por favor, parem quando quiserem falar. Daqui a pouco nós vamos fazer um complô para o Paulo não falar nada mais. E fala muito. Pode falar sim, é brincadeira. Aí, olha só. O que a Joana fala mais desse mesmo texto, né, que chama Pensamento e Vida? Pensamento é força, né?
Pensamentos são fenômenos cognitivos que procedem do ser, de mim, do ser real, né? Ele sustenta a ideia do bem, né? E aí você vai descobrir colher os frutos, né, daquilo que você está pensando. Então, você está produzindo essas coisas. Se pensa medo, o pensamento vai te assombrar. Né? Quem aqui que nunca, enquanto criança, principalmente, olhou para o escuro e viu um monstro? Eu via vários. Olhar para o escuro assim, a gente vê. Imagina que tem um monstro, a gente vê ele. Se dá atenção ao pessimismo, você vai se tornar incapaz de fazer as suas realizações mesmo. Né? Se te preocupas com o mal, se você agasalha ideias enfermiças, você vai perder a sua saúde. Porque você está pensando em doença o tempo todo, né? Olha essa frase. Tudo pode ser alterado pela ação do pensamento. Tudo. Né? Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é gerador das tuas ações. E essas, modeladoras da tua vida. É isso. Esse exemplo que eu falei para vocês, ele é assim... bem típico, né? Eu gosto de contar as minhas coisas, porque eu né, faço vergonha sozinha, não preciso fazer de ninguém. Mas essa situação que eu contei para vocês, já passei por várias, né? Se parar para contar aqui, a gente vai até meia-noite, de várias dessas que eu brinco e uso como exemplos de vergonhas pessoais, mas é isso mesmo. Né? É para mostrar justamente que a gente produz a nossa realidade. Quem nunca entrou num lugar com medo e acabou aquilo passando um medo imenso mesmo e aquilo dando errado, né? Então, é por aí mesmo, né? A Joana só reforça pra gente. Eu deixo, pode falar. Só fazendo... É brincadeira, tá? Eu sei. Só fazendo mais um parênteses em relação ao que o Saulo fala lá no curso dele. Ele fala que o maior presente que Deus dá para a gente é realmente a reencarnação. Porque a gente não tem dimensão da nossa capacidade de criar quando a gente está como espírito. Então, o corpo nos limita. E mesmo assim, a gente vê que o pensamento cria situações no corpo. Agora, quando eu sou só energia, tudo que eu penso eu crio. Então, tudo fica mais intenso. Então, a forma do corpo é uma forma de eu me domar, me controlar, para aprender a pensar, para quando eu estiver no mundo espiritual, eu alçar voos e não afundar, né? Bem interessante. Eu tenho uma amiga lá na FEAC, no nosso grupo de estudo lá, que ela é muito engraçada, né? Que a gente fala assim... Ei, gente, quando a gente desencarnar, a gente é a mesma coisa que a gente era. A gente não vai mudar porque desencarnou. Eu vou continuar pensando do jeito que eu penso, né? Organizando as minhas coisas do jeito que eu faço hoje, não muda nada. Né? Só tem uma diferença. Aqui, quando eu estou dormindo, meio que eu esqueço, ou às vezes eu vou fazer uma coisa, eu vou trabalhar e esqueço das minhas dificuldades, dos meus problemas. Eu tenho como esconder no meu corpo, né? Lá não, é consciência pura. Ela fica assim, eu não quero morrer. Consciência pura, eu não dou conta. Imagina, só eu e a minha cabeça o tempo inteiro. Ela é muito engraçada. Ela falou, consciência pura, eu não dou conta. Mas né? Aí é só o nosso pensamento mesmo, né? Mas eu queria fazer com vocês agora, se vocês permitirem, alguns exercíciozinhos para a gente falar sobre pensamento, tá? Eu vou pedir a vocês aí que peguem um papel com lápis, alguma coisa, um papel pequeno, só para a gente anotar algumas coisas, para a gente fazer um exercício de olhar para os nossos pensamentos. Qual que é a ideia da oficina? Eu buscar entender que pensamentos eu tenho, talvez entender os motivos dele, por que eles vêm ou não, eles estão baseados nas minhas crenças, como eu disse para vocês naquele exemplo. A crença de que eu era inferior ali determinou os meus pensamentos. Que pensamentos? Ninguém olha para mim. Eles são doutores e eu não sou. Doutor não conversa com gente que não é doutor. Enfim, tudo isso eu criei. Então, os meus pensamentos me fizeram entender que eu tinha ali uma daquelas crenças irracionais lá, né? E tal. Então, de que no caso era uma daquelas assim, eu sou um fracasso, eu sou não sei o quê, é uma daquelas que a gente mostrou ali e que vai ficar disponível também para vocês olharem. Mas, pensando aí, né, em um primeiro exercíciozinho que eu queria passar. Eu vou pedir a vocês agora que nesse papel escreva
Aí uma relaçãozinha mínima de pelo menos 15 pensamentos que estiverem passando pela sua cabeça agora. Quais são os seus pensamentos agora? Eu disse 15, mas pode ser 3, tá? Foi só para assustar os 15. O que está passando na minha cabeça agora? Pode ser qualquer coisa, tá? Ah, tô com sede. Ah, que eu tô com fome. Ah, esse negócio é legal. Ah, eu não consigo ler pensamento, eu não consigo entender meus pensamentos. Qualquer coisa que esteja passando. Faz uns tópicos aí sobre o que passa na sua cabeça. À medida que eu for surgindo, eu continuo falando, né? E aí você, às vezes, pode mudar o seu pensamento. Andréia, você pode só repetir a dinâmica, porque a minha internet caiu, aí eu não peguei o que é para ser feito. Eu estou pedindo para escrever numa relação papel, alguns tópicozinhos, uns 3 tópicos mais ou menos, sobre o que está passando pela sua... Qual é o seu pensamento agora? Quais são os seus pensamentos agora, nesse minuto? Ah, tá. Beleza. Tá. À medida que forem surgindo o pensamento, anota aí. Pronto? Paulo? Cobaia? Pensamento. Não precisa contar, não. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Só não gostei dos pensamentos. Fabi, isso foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Ah, foi difícil. Porque eu penso tanta coisa que eu fiquei assim, e o que eu vou escrever que eu estou pensando? Aí falei, não, isso é o que está predominando, então eu vou escrever isso. Isso. Patrícia, conseguiu? Consegui sim. Boa noite, gente. Boa noite. Eu compartilho do mesmo pensamento aí do Paulo. Eu achei fácil, mas eu não gostei muito do que eu escrevi. Calma. Júlio, conseguiu escrever alguma coisa aí? Conseguiu identificar? E, na verdade, a ideia é que possa identificar. O que você achou? Na verdade, essa questão do pensamento é de acordo com... É bem complexo para mim, porque o pensamento é de acordo com a faixa etária, envolve muita coisa. Na minha situação, por exemplo, isso tudo que você falou, numa fase, numa estação da minha vida, veio todos eles. Hoje não. Hoje a minha única preocupação é a idade que chega, né? De repente aquele medo, gente, eu não posso ir agora, porque meu filho está precisando de mim, minha neta está precisando de mim, sabe? Então é muito bacana quando você chega nessa fase que eu cheguei. Que esses sentimentos todos que você falou, eu passei talvez até o dobro do que eu tive. No sério. Hoje não, isso passou, como tudo passa. E essa questão do pensamento, você tem que vigiar ele mesmo, porque, além de tudo, vai para o seu corpo, né, para orgânico mesmo, né, te trazendo uma saúde precária. Além de tudo, você tem seus acompanhantes. Sim. É o vigiar e orar do Cristo. Né? E aí, isso que você fala é muito importante, Júlio, para a gente até pensar o seguinte, olha só, entende como esses pensamentos, que, como você disse, são da sua fase que você está passando agora, mas que é importante identificá-los também? Até mesmo para ver o processo que você já passou, aquilo que você vem passando, e como estar nessa posição hoje é diferente do que antes. Ou seja,
o hábito, às vezes, que a gente aprende ao longo da idade mesmo, das experiências que a gente vai acumulando, até mesmo de se olhar, né? Sim. Algumas pessoas têm dificuldade de se ver, de ver, Sim. de observar os seus pensamentos, mas isso é extremamente importante. Né? Como o Paulo e a Patrícia falaram assim, eu vi os pensamentos, mas eu não gostei. Né? Bom, Isso vai passar, deixe eles. Como você falou aí, né? Eu consegui ver, é isso que importa. Ver, por exemplo, ué. o seu momento de preocupação com o outro, com aqueles que ficaram. O importante é fazer essa leitura, né? Daquilo Com que certeza. Tá, de aprender a olhar, porque vigiar é isso, né? Vigiar é isso. E vai vencendo você mesmo. Isso, exatamente. Daiane, conseguiu? Consegui. Pelo menos observar o que está pensando. Consegui, sim. E fui escrevendo ao mesmo tempo, mas por quê? Não, dos porquê, depois a gente via dos porquê. Por enquanto é só observar. Agora, olha mais um pouquinho agora, deixa o papel aí do lado, e um novo desafio agora que eu vou fazer, já que vocês não tiveram dificuldade para observar os próprios pensamentos, eu vou pedir agora uma nova coisa, né? Tente não pensar em nada. Estou contando 3 minutos. Vamos lá. Expulse seu pensamento assim que eles aparecerem. Essa é a ordem. 3 minutos sem pensar em nada. Bom, gente, eu não vou dar 3 minutos, não. Mas olha só, vocês conseguiram fazer exercício? Para quem faz meditação igual eu, quem trabalha em vibração, consegue. É questão de Não foi concentração. nada, Júlio? Não passou nada pela cabeça? Não, eu consigo. Ô, Júlio, você é meu projeto. Meu projeto no futuro é ser o Júlio. Porque A Fabiana sabe dos meus trabalhos e eu consigo. Mas olha só, a meditação, ela impõe também que você tente esvaziar a sua mente das coisas, mas você está focando na sua respiração. É isso que eu ia falar. Né? Então, eu estava pensando que eu precisava inspirar e expirar, inspirar e expirar. Eu estava pensando. Isso. Escute a sua respiração. Isso não é nada, Júlio. Não engana a gente. Brincadeira. Mas olha só, eu estou colocando isso como porque realmente o pensamento está na cabeça da gente todo o tempo, né? A gente pensa. O meditar, pelo menos assim, né? Tentar um foco no pensamento, né? Existe uma meditação que a gente conhece, que se chama mindfulness, que ele é exatamente, que a gente tem visto até muito falar sobre isso nas casas espíritas e tal, que é justamente o manter a atenção, é a atenção plena, né? Não é esvaziar mente, é justamente o contrário, é conseguir ter a consciência plena do que acontece, não é nem a atenção, é a consciência, não é esvaziar, porque a gente não esvazia, a nossa mente funciona todo o tempo, enquanto o espírito, a gente mesmo dormindo, nossa mente está funcionando, nossa mente é o espírito, né? Então a gente está pensando todo o tempo, até quando está dormindo, o corpo está dormindo, mas a gente está ligado, a gente está interligado, né? Aí eu fiz até uma brincadeira, se você conseguiu fazer o exercício direito, se deu uma nota de 1 a 5. Não me conta a nota ainda, não tem problema. Mas outra brincadeira que eu queria que vocês olhassem agora, e eu vou fazer esse pequeno exercício com vocês. Olha só. Concentre-se de novo agora, né? Só lá no seu pensamento, como se fosse meditar, mas eu vou te pedir agora. Tente não pensar num elefante vermelho durante 2 minutos. Comecei a contar.
E aí? Você pensou no elefante vermelho? Ou foi obediente? Eu pensei no elefante vermelho. Difícil, né, gente? E pior que eu olhava assim, guarda-roupa, guarda-roupa, olhando as coisas do meu quarto para tentar focar naquilo e pensar naquilo. Mesmo assim, eu vi o elefante vermelho. É lógico que é uma brincadeira eu falar elefante vermelho. É uma sugestão, né? Mas ó, eles falam que quando você dá um comando negativo para não fazer, nosso cérebro não entende o não, né? Então, exatamente. O não, na verdade, ele serve quase que, assim, pense naquilo. Tem uma história muito engraçada que eu vivi há um tempo atrás que determina muito isso mesmo, né? Eu estava no centro, lá na FEAC, e eu estava à mesa, né? O palestrante estava lá, e aí a palestra acabou, eu fui fazer a prece de encerramento, peguei o microfone, falei, então, dei os avisos que tinha que dar, e antes de fazer a prece, o Falcone entrou, né? Veio lá do fundo do salão. Só um minutinho, me presta só para eu dar um aviso? Aí dei o microfone para ele, ele deu o aviso. Gente, ó, o congresso online, se vocês quiserem entrar, tá no site tal e não sei o quê. Enquanto ele falou, eu virei para trás, lá tem um quadro atrás, né, no fundo do salão, escrevi o endereço do quadro, do site, né, para as pessoas entrarem para o congresso, e aí ele acabou de dar o recado, eu peguei o microfone de novo, que eu ia fazer a prece para encerrar. Aí eu fui e falei assim, então, gente, olha, como nosso irmão falou, não vamos nos esquecer, o endereço está aqui. Aí ele já saindo do salão lá atrás, ele vira para trás, esquecer? Não! E eu falei, né? Aí eu falei, gente, vamos nos lembrar, né, do endereço. E aí eu fiquei pensando, ainda brinquei com ele, esse povo de programação neurolinguística não devia nem entrar nas portas, devia ficar lá fora. É proibido entrar aqui. Mas é brincadeira, né? Mas eu tive uma situação que eu achei muito interessante, né? A minha filha virou para mim uma vez e falou assim, era meu aniversário ou Dia das Mães, não sei, e virou, falou, mãe, o que você quer de presente? Aí eu falei, minha filha, olha só, eu estou precisando de um brinquinho. Desse brinquinho pequenininho assim, do segundo furo, compra um brinquinho desse para mim. Aí ela virou e falou assim, tá, mãe, qual que você quer? São 21 horas. Aí eu virei e falei assim, olha, minha filha, eu tenho um prata e eu tenho um pérolazinha. Você pode comprar qualquer outro, tá? Mas não esquece aqui, ó, eu já tenho o prata e eu já tenho um branquinho, né, imitando pérolazinha, tá bom? Tá. Eu dou um doce se vocês adivinharem o que ela comprou. Um de ouro. Não, ela comprou um prato e um de pérola. Que foi isso que eu falei. Eu já tenho um de prata e um de pérola. O que ficou gravado na cabeça dela? Prata e pérola. Ela comprou dois brinquinhos. Entende? É aquilo que gravou. Só nesse dia que eu fui entender o que era programação neurolinguística. Porque o que eu disse para ela foi isso, olha, eu tenho isso, né? E aí ela gravou, porque eu usei essas duas palavras. Eu tenho um de prata, eu tenho um de pérola. Ela foi e ficou na cabeça dela. Prata, pérola. Ela foi e comprou. Bijuteria, uma de prata e de pérola. Por isso que sempre minha mãe fala assim, não esquece alguma coisa. Eu sempre esqueci aquela coisa. Exatamente. Ensina para ela programação neurolinguística. A próxima é assim, lembra da farinha. Lembra da farinha. Isso, exatamente. É assim. PNL diz que é isso. Entendeu? Dá o comando certo. Bom, tá aí o elefantezinho vermelho para a gente lembrar dele. Né? Deixa eu colocar ele aqui de novo para vocês verem. E eu vou dar mais um exercício para vocês agora. Vamos lá. Um exercício que a gente, né, costuma fazer é parar por um instante e anotar os pensamentos da gente, como vocês fizeram aí agora há pouco, vocês anotaram os seus pensamentos. Mas considerar como se você estivesse anotando eles em cima de nuvens, né? Como se eles fossem umas nuvens. E aí a gente vai... Pega esse papel que vocês estão aí na mão mesmo, né, que vocês anotaram o seu pensamento.
Faz uma nuvenzinha em volta deles, desses pensamentos que vocês escreveram aí, como se eles estivessem dentro de uma nuvem, né? E aí, observando isso, esses pensamentos dentro da nuvem, deixa a nuvem embora. Viaja, deixa ela viajar. Imagina que veio um vento que está espalhando aquelas nuvens, né? As nuvens, na verdade, elas não são o céu, elas apenas passam por ali. Pensamento é isso, né? A gente usa muito o termo dos pensamentos que são automáticos, que são invasivos, e a gente tem que treinar a deixar esses pensamentos embora. Se não são pensamentos bons, como, né, o Fabi aí, o Paulo estava falando, eu não gostei, não, foi a Patrícia, né, que disse que não gostou dos pensamentos, né? É observar e ver que eles são só pensamentos. A gente pode deixar embora do mesmo jeito que a nuvem vai quando bate o vento, né? Eles podem ir. Pensamento é como se fosse a folhagem, como se fossem as folhas, né? Eles são as folhas da árvore. Aquela folha nasce, ela cresce, ela fica ali por um tempo, depois ela cai, como se fossem as nuvens. As nuvens não são o céu. A nuvem anda, o céu continua lá. Então, eles são passageiros, eles não são reais, né? Eles não são a realidade. Um outro exercício que eu queria fazer com vocês, depois que vocês mandarem esse pensamento que vocês tiverem aí embora, vocês mandaram já, né? Põe na nuvem e deixa o vento passar. Levou, né? Um outro exercício que ajuda a gente a se descolar um pouco dos nossos pensamentos é perceber esses pensamentos e verbalizar eles, né? Então, um exemplo, tá? Se você quiser, pode até escrever. Traga um pensamento de alguma coisa que te incomoda você, que te incomoda, né? Que incomoda muito você. Traga esse pensamento e escreve aí. Algo que você não gosta, mas que não sai da sua cabeça, né? Algo que volta e meia você traz ele, volta e meia ele vem, ele te incomoda. Às vezes um medo, como o Júlio estava comentando aí, né? Às vezes um temor de algo que eu quero alcançar e não vejo como alcançar, e aquilo tá, eu vou fracassar, meu Deus, não vou conseguir, né? Pensa isso, coloca só uma palavra para você olhar aquela palavra e saber que aquilo representa o seu medo. Verifica que, enquanto eu estou convidando você a pensar nesse medo, você vai até sentindo coisas. Algumas pessoas dão um friozinho na barriga, né? Aquele friozinho no estômago, quando vai lembrando daquilo, uma coisa muito ruim, dá uma dor, né? Lembrar de alguma coisa que é ruim. Observe como você vai se modificando, né, a partir disso. E aí, eu vou convidar agora vocês a fazerem um exercício. Deixa esse negócio anotado aí. E aí, agora eu vou perguntar assim, quem quer participar do exercício? Mas eu não vou perguntar, não. Eu vou escolher mesmo. Paulo? Eu sorteei aqui agora, entendeu? Sorteei assim, você mesmo. Estou presente. Agora, todos vocês, espectadores, tá bom? Olha só. Vou fazer um exercício com você que eu vou pedir só para você repetir uma palavra, tá bom? Okay. O que é leite para você? Leite é um alimento. Você gosta de leite? Amo leite. Quando eu falo leite, vem o que para você? Queijo. Vem com sensações? Quais que vem? Café da manhã. Sensação é boa? Coisas gostosas? Boa. A partir dessa palavra leite? Comer é um pecado capital meu. Então tá bom. Eu vou pedir para você repetir essa palavra, junto comigo. Tá bom? Ok. E você só vai parar quando eu pedir para você parar, tá bom? Uhum. Vamos lá? Vamos. Leite. Leite. Leite, leite. Leite, leite. Leite, leite, leite. Leite, leite, leite. Leite, 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 leite. Leite, 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 leite.
leite, 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 vai lá, leite, 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 respira não, vambora, leite, 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 leite. Se estiver morrendo aqui, leite, para, respira, mas vamos lá. Leite, 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 leite. Eu poderia deixar mais 5 minutos, mas vamos lá. Leite, lembra 10 minutos. Leite, 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 leite. Chega. Gente, quem lembrou do café da manhã, do queijo dele, alguma coisa assim depois disso? Qual é a ideia que você tem do leite agora? Cansei de leite. Sem querer, você tocou no meu material de trabalho, porque eu sou zootecnista focado em bovinocultura leiteira. Então, você foi direto na fonte de renda minha aí. E me saturou de leite. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira só para a gente ver o quanto que a palavra leite, que para ele trazia um objeto de estudo, trazia o conforto de pensar num queijo, no café da manhã, no aconchego de casa, agora passou a ser enjoamento. Leite, 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 leite. Passa a ter um outro significado. Porque eu fui viver ele oralmente aqui, até fazendo faldear. Leite, 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 passou a ser enjoado, chato. Como é que foi esse exercício? É isso aí, chato, enjoado, insuportável, cansativo. Eu já tava assim, André, manda eu parar, André, chega, já tá bom. Fala leite de novo agora. Leite. Não tem a mesma lembrança que antes ou acrescentou uma nova agora? Uma negativa, né? Negativa. Que leite pode enjoar. Então, essa brincadeira é para a gente perceber o quanto que o nosso pensamento, o quanto a maneira que a gente faz de olhar as coisas pode ser alteradas, né? O leite que para ele em algum momento pode representar instrumento de estudo, igual ele falou, né? É o que ele estuda, o que ele pesquisa. Para outros pode lembrar daquele café da manhã gostoso, sente até o cheirinho do café. Para outro pode lembrar do aconchego da mãe que te faz um café de manhã. Para o outro pode lembrar, e não, tomar isso dá um mal-estar, dá até vômito, né? Enfim, para cada um tem um conceito. Mas a brincadeira mesmo é que, a partir de um exercício desse, você passa a pensar diferente sobre leite. Você não consegue nem mais falar, né? A brincadeira foi aqui de menos um pouquinho do que 1 minuto, mas a ideia inicial até da brincadeira, para a gente usar como recurso, é fazer com que a pessoa fale leite 2 minutos ou 3 minutos. Gente, a pessoa depois não aguenta falar essa palavra, né? Mas isso é para a gente entender o quanto o nosso pensamento e a nossa vivência podem determinar uma realidade. Né? Vamos lá mais um pouquinho? Deixa eu ver se tem mais alguns exercícios para vocês, ou se a gente já está... Paulo, a hora que você mandar parar, tô parando, hein? Não, eu por mim, você vai tocando até o fim da sua oficina aí. Então tá bom. Bom, olha que palavra que eu achei aqui. Leite. Mas olha só, um exercício que é importante da gente fazer, então, quando vierem pensamentos ruins, é exatamente você verbalizar, né? Como foi agora que eu brinquei com essa história do leite aí, esse pensamento ruim que você escreveu aí agora, né? A gente brincou, um recurso que eu tenho é pegar, colocar ele na minha mente, colocar ele dentro da nuvem e deixar a nuvem levar, né? Mas uma maneira também da gente deixar isso muito claro para a nossa mente, até usando esses recursos da PNL aí, como a gente estava conversando, é entender que é um pensamento. Então, use essa frase, eu penso que, né?
pode chover e eu não vou gostar. Eu penso que você está sendo uma pessoa inconveniente. É muito diferente de eu virar para você e falar assim, você é um inconveniente. De eu dizer assim, eu estou pensando, eu penso que você é inconveniente. Porque eu estou só pensando, eu não agrido alguém, eu estou dizendo algo sobre mim, né? Eu é que estou pensando nisso. Não é a realidade, não é o que os outros pensam, mas eu estou pensando. Né? Então, é uma forma que pode ser colocada também para a gente mesmo se educar, no sentido de que eu tenho que entender que muitas coisas são só pensamento, que não estão acontecendo. E que aquilo que eu quero que aconteça, eu posso determinar, colocando o pensamento na realização daquilo. Né? No Livro dos Espíritos, né, tem uma resposta da questão 89, que é assim, o pensamento não é a própria alma que transporta? Né? A pergunta primeira, né? A pergunta é essa, se os espíritos gastam algum tempo a percorrer o espaço. Sim, mas os fazem com a rapidez do pensamento. Então, ele está falando da rapidez que tem o pensamento na realização das coisas. Né? E a continuação, né, na pergunta essa, né, se é a alma que transporta, ele diz, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Então, é por isso que é importante a gente pensar, diante de tudo que vocês disseram, se eu estou pensando algo que é ruim, eu estou vivendo aquilo. Não interessa se aquilo é real. Se eu viro e falo, aqui tem um veneno e eu tenho medo de tomar, para mim, gente, é um veneno. E eu vou viver como se isso fosse um veneno. E eu vou tomar cuidados para não passar perto desse negócio, para não deixar ninguém pegar, ou seja, qualquer coisa, como se isso fosse um veneno. Mas sabe onde eu vi isso? No meu pensamento. Isso pode ser só água. E efetivamente é, para mim, né? Eu estou tomando, mas entende? Como é o meu pensamento que determina aquelas coisas que eu estou fazendo? Então, a partir disso, até dos conceitos de mim mesmo, eu posso ir mudando coisas, né? Existe um documento muito legal, que eu também vou deixar aí para vocês, que é uma forma da gente reestruturar essas crenças que a gente tem, né? Essas crenças que são irracionais, como aquelas que a gente leu ali. O que é a ideia? A gente deveria, né, compreender que as crenças que a gente tem, né, os nossos pensamentos sobre nós mesmos, criam as nossas próprias perturbações. Né? Então, se alguém disser para mim, se eu tenho um complexo que eu me acho muito burro, e se alguém diz para mim, isso é mesmo, né? Isso é uma consideração secundária, o que importa é que eu sinto. Como no caso do exemplo que eu dei para vocês lá da mesa. Eu sou inferior, aqui ninguém conversa com... Eles são doutores não conversam com quem não é doutor. Naquele momento, eu produzi algo secundário que confirmou, porque como eu me fechei e fiquei quietinha ali, quem conversou comigo? Ninguém. Eu confirmei de que eu era inferior. Mas quem produziu isso fui eu também. Então, aquilo que o ambiente diz para mim também é uma leitura minha. Então, primeiro a gente tem que compreender que a gente cria as situações e a gente cria as nossas próprias perturbações. Isso está claro? Outra coisa, reconhecer plenamente que eu tenho a capacidade de mudar essas perturbações. Quando eu reconheço que eu tenho um pensamento, como no exemplo que eu dei, né, que eu na hora eu reconheci que ele era uma perturbação e que ele era conveniente. Eu mudei, eu consegui mudar ele na hora. Né? Na hora não, demorou um bocadinho, mas eu consegui mudar. Mas eu já tive outros maiores, que demorou dias para eu poder mudar. Né? Mas eu sei que eu consigo mudar. É isso que é importante a gente reconhecer. Eu tenho a plena capacidade de mudar as coisas que estão me perturbando pelo meu pensamento. Elas podem não me perturbar mais. Uma outra maneira de eu me reestruturar, compreender e aceitar que essas perturbações, elas derivam das minhas crenças que são irracionais. Né? Elas derivam daquelas crenças que eu disse lá atrás. Eu acho que todo mundo tem que me amar. Eu acho que eu tenho que agradar todo mundo. Eu acho que eu tenho que fazer... Né? Essas perturbações que eu tenho normalmente derivam desses pensamentos irracionais. Dessas coisas, né? Que não tem nenhum sentido. Número 4.
né, detectar que as crenças, né, são irracionais e que eu posso discriminar entre elas as coisas que são racionais. Por exemplo, como no exemplo que eu dei para vocês, no exercício da pizzaria. Eu, na hora, virei e falei, gente, peraí um pouquinho, eu estou sendo irracional. Vou entender o que é racional aqui. Aqui não é uma prova de títulos. Aqui é uma pizzaria. Se eu tivesse fazendo um concurso e cada um tivesse que mostrar os seus diplomas, tudo bem de eu ficar preocupada. Aí eu poderia falar, ai meu Deus, ele tem mais título que eu, ele tem mais título. Mas ali não era isso. Então, o que eu fiz naquele momento? Tentar discriminar, eu fui separando. Isso é irracional, isso é racional. Isso aqui é uma pizzaria. Aqui não se faz prova. Né? Uma outra maneira de eu reestruturar é combater essas crenças utilizando métodos lógicos, igual eu fiz. Eu parei e falei, empíricos, quer dizer, eu estou ali olhando, mas estou olhando o que está acontecendo, estou percebendo ali. Onde eu estou? Eu não estou numa universidade. Eu não estou em qualquer seleção para emprego. Isso é uma pizzaria. Isso é lógico. Então, essa maneira da gente combater seria usando a lógica. E aí, eu tentar colocar novas coisas, como eu fiz nesse exercício, né? Eu fui tentando trabalhar as crenças que eu tinha ali, né, percebendo e tentando mudar. André, presta atenção, isso daqui não é uma prova. Vamos conversar, peraí um pouquinho, deixa eu puxar, já virei a cadeira, puxei assunto, me coloquei de novo e mudei meu comportamento. Ali eu tive uma mudança comportamental, emocional naquele momento. Eu propus essa mudança para mim, né? Atitude, então, né, André? Sim, aí no caso está dizendo uma mudança comportamental, é de atitude mesmo, né? E a última conselho que ele dá aí, né, para reestruturação, é continuar esse processo de o tempo todo ir desafiando essas minhas crenças, né, para utilizar esse método de modificando. Porque a maneira de eu enxergar isso é realmente desafiar essa minha crença, parar e questionar. Seja lógico, seja racional, né? O que é isso? E aí colocar essas crenças aí. Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só olhar vocês um pouquinho para eu poder ver isso. Assim, tá claro, assim, a questão da força que o pensamento da gente tem, né? E de quanto que a gente, colocando a nossa crença, e a maioria das crenças que a gente tem vem dos nossos medos, então elas são crenças que são negativas, né? E elas se mantêm porque a gente quer muito acertar naquelas crenças irracionais e acaba pensando que a gente não é capaz, enfim. A gente pode produzir um raciocínio lógico em cima delas e tentar entender, né? Esse episódio da pizzaria, para mim, foi muito marcante, eu sempre conto, em função justamente que foi um momento de uma viagem total, onde eu viajei muito nos meus pensamentos, eu dei credibilidade total, eram verdades absolutas, mas, ao mesmo tempo, ele foi muito legal, porque, passados assim, uns 10, 15 minutos, eu consegui sair da situação. Então, lembrem desse exemplo, se for possível, tentando organizar que toda vez que vierem esses pensamentos negativos, os meus medos, as crenças de que eu não vou ser capaz de fazer alguma coisa, peraí, vamos usar a racionalidade. Quem é que disse que eu não sou capaz? Quem é que falou para mim? Aqui, ó, não entra aqui nessa pizzaria não, porque aqui só entra doutor. Quem é que vai falar essas coisas? Né? E tentar entender. Eu só posso entender se eu sou inferior ou superior a alguém, eu só posso considerar isso se a pessoa dizer para mim aqui, ó, não converse com quem é inferior comigo não, tá? Você não tem o meu diploma, então você não conversa comigo. Se a pessoa não disser isso, eu não posso acreditar que isso é verdade. Só porque eu viajei, né? Isso a gente chama na psicologia de leitura mental. Eu olho para você e falo assim, você está pensando isso, né? Ele está pensando que eu não sei. Ele está pensando que eu não tenho doutorado. Né? Eu estou lendo a mente dele, eu estou podendo fazer isso, né? E isso não é mediunidade, não. É leitura mental. É uma distorção. Isso não acontece. A gente não tem como adivinhar o que o outro está pensando. Né? Normalmente, a gente projeta as nossas dificuldades. Então, esse foi um método, né, de você olhar para esses pensamentos. E eu vou passar aqui só mais umas folhas que depois vai ficar disponível. São os 2 impressos. Perdão, esqueci de compartilhar. Peraí. São as 2 últimas folhinhas aí que eu queria passar como sugestão de
de impressos para quem quiser questionar as próprias crenças, né? Que a gente tem, lógico, todos temos. Pessoal, se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês aí no chat, eu envio o material para vocês diretamente por e-mail. Ah, tá. Paulo, eu tenho isso tudo em Word, eu vou passar, tá? Porque aí tá só uma coisa, se quem quiser pegar e imprimir, eu vou mandar em Word também, tá bom? É só digitar o e-mail aí que eu mando. E isso daí é o que a gente chama de inventário custo-benefício, ou vantagens e desvantagens, de eu manter essa crença, né? Então, por exemplo, vamos pegar nesse exemplo da pizzaria que eu falei com vocês, onde eu estava me sentindo inferior ali, né? Então, eu poderia questionar e ir colocando nesse quadro aí. A situação seria essa. Encontro na pizzaria, eu estava me sentindo inferior aos doutores, achando que todos eram ali, né? Então, no quadro, né, o primeiro quadro aí diz o custo de manter essa crença. Quais são as perdas que eu tenho para manter aquela crença ali de que eu sou inferior? O que eu perco com isso? Se eu mantiver aquilo, se eu continuar pensando desse jeito, o que eu perco? Bom, eu perco a amizade, eu perco ali a oportunidade de conhecer as pessoas, eu perco a oportunidade de me enriquecer com a experiência das pessoas, até mesmo de compartilhar os trabalhos, afinal de contas eu estava num congresso, eu perco várias coisas. Do lado de cá, quais são os benefícios de eu manter essa crença? Eu manter essa crença de que eu sou inferior, o que eu ganho com isso? Que benefícios eu ganho? Bom, deixa eu ver. Eu ficar quietinha no meu canto, ninguém vai dizer para mim na cara assim, ó, você não é uma doutora. Autoproteção, né? Proteção, né? Parte de baixo. Qual é o custo de eu mudar essa crença? O que eu vou perder se eu tirar esse pensamento da minha cabeça? Alguém tem alguma ideia? Eu não me vejo nenhum aqui agora. Eu acho que no caso, pensando igual você estava se protegendo, você vai perder um pouquinho de segurança, talvez vai ficar um pouquinho vulnerável. Porque aí você você se abriu, né, ao se arriscar. Aí você vai colher alguma coisa como resposta. Aí isso é uma dúvida. Aí eu pensei, se fosse perder, tipo assim, eu me deixo um pouquinho mais vulnerável. Sim, ok, entendi. Quais são os benefícios de eu mudar isso, então? Se eu mudar essa crença e começar a não me considerar ali, né, tirar isso da minha cabeça, que eu sou inferior ali, questionar racionalmente, quais são os benefícios? Aí eu pensei duas formas. Vamos supor, você se expôs, você vai ter duas respostas. Uma que ia confirmar que o pessoal realmente achava que você era inferior. Mas você poderia ver que não ia morrer com aquilo e que, tudo bem, eu não fazer parte. Ali, Paulo, não haveria uma questão de questionar isso, sabe por quê? Porque dentro de uma pizzaria onde você tem um dinheiro para pagar e eu tenho um dinheiro para pagar, por que você é superior a mim? Não era um lugar que a gente pudesse provar isso. Uhum. Né? E então, o melhor de tudo é você ver que era só coisa da sua cabeça, que você agora não tem mais esse bloqueio. Uhum. Então, ou pelo menos deu uma amenizada nele, né? Na verdade, então, esse quadro é muito para você virar. O que eu perco se eu continuar assim? O que eu ganho se eu continuar assim? Agora, o que eu perco se eu mudar? O que eu ganho se eu mudar? Na verdade, é um questionamento lógico, quando eu estou com coisas ruins acontecendo, né? Um outro que é mais simples um pouquinho, é uma coisa também que eu fiz ali, de eu pegar essa crença que eu quero mudar e questionar ela. Quais são as provas que eu tenho que provam essa crença? Evidências a favor disso e evidências contra. Por exemplo, quais são as evidências de que ali ninguém gostava de mim? Porque o que estava acontecendo na minha cabeça era isso, é que ninguém gosta de mim. Né? O que eu tenho que prova isso? Evidências a favor de que ninguém gosta de mim. Quem ali falou que não gostava de mim? Ninguém. Eu estava lá, eu sei. E quais são as evidências contra essa crença? Quais são as provas que eu tenho de que essa crença é falsa? Bom, ninguém falou que não gostava de mim, né? As pessoas não estavam conversando comigo ali, foi só porque eu me fechei. Porque na hora que eu comecei a falar, todo mundo começou a conversar comigo. Então, na verdade, buscar evidências realmente é buscar provas daquilo, né? Esses são dois impressos que eu deixei aí, até mesmo para a gente aprender a força que a gente tem, né, de pensar algo, de modificar algo, e são métodos, né, maneiras, sugestões que eu deixei aí,
nas brincadeiras que nós fizemos, do pensamento do elefante, do pensamento do leite, para a gente entender como o nosso pensamento funciona e como ele pode determinar coisas que nos deixam bem, mas ao mesmo tempo também que podem nos deixar mal, né? Eu queria deixar essa fala, que eu achei lindíssima, está no livro, está na Gênese, para a gente terminar, para que vocês, para que a gente possa pensar nisso, né? Com muita segurança, né? O pensamento é a grande oficina da vida espiritual. O que é oficina? Lugar de trabalho, gente. Oficina é onde eu produzo coisas. É onde eu produzo realidades. Então, o pensamento é o grande produtor de realidades no mundo espiritual. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Bom, não precisa de outra frase, né, gente? Kardec fez, né? Pensamento é aquilo que a mão é para nós, é para fazer. Elas estão aqui para exercitar, para trabalhar, para construir. É a mão da gente que faz isso. Tá? Então, o pensamento é para o meu espírito aquilo que a mão representa para mim. Oficina, lugar de serviço. Que fiquemos, então, com essas palavras, né, de que a gente pode determinar tudo, segundo a mensagem espiritual que a Joana nos passou, segundo essas palavras de Kardec. Tudo é determinado por aquilo que eu penso. Tudo é factível se eu tiver a fé, a tranquilidade de que o meu pensamento que determina e que constrói. E ele tanto pode me derrubar quando eu dou cordas a esses pensamentos ruins, quando ele pode me levantar, quando eu questiono esses ruins e eu posso determinar aquilo que eu faço depois. Então, uma maneira de me conhecer é saber que pensamentos que eu tenho. E uma maneira de agir, colocar as minhas mãos na minha realidade e na produção, né, daquilo que eu quero para mim, é controlar. Controlar não no sentido que eu tenho que pensar nisso e não naquilo, mas nesses métodos, né, que a gente foi passando para a gente pensar. Entender que o pensamento é algo que produz, sim, mas é algo também que eu posso dominar, que eu posso pensar, que eu posso escolher, que eu posso mudar. Como eu mudo de óculos. Se eu ponho uma lente azul, eu vejo azul. Se essa lente é rosa, eu vou ver rosa. E eu posso fazer isso. Pensamento é para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Ok? Espero que a gente possa olhar nosso pensamento, conhecer o nosso pensamento e modificar aquilo que a gente precisa modificar. A gente pode. Obrigado, Andréia. Nada. Agora eu já tenho algumas coisas para trabalhar essas coisas que eu identifiquei e não gostei. Ah, que bom! Pega esse papel aí, ou muda, ou queima o papel, começa de novo. Exatamente. Gente, foi um prazer ficar com vocês. Adorei as falas, as participações, ouvir vocês um pouquinho, né? E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, estou à disposição, podem falar. A gente aproveita a Andréia, gente. Se eu deixar, eu faço praticamente uma consulta aqui particular com ela. Vocês deixam? Não, ó, estou à disposição também, não precisa ser agora, tá? Mas estou à disposição. Oi, Fabi, estou vendo sua mensagem. Obrigada. Muito bom, né? A gente poder ter a oportunidade de pensar nessas coisas, né? Mas, assim, fiquem à vontade se precisarem. Pode compartilhar o telefone também, tá, Paulo? Se alguém quiser falar alguma coisa ou pedir algum outro material, né? Fica à vontade. Acabei de abrir aqui no WhatsApp e vou te passar essa apresentação, tá? Obrigada, Daiane, vi aqui sua mensagem.
E vou passar também essas folhinhas que eu apresentei ali no final, com aquela fotinha que eu tirei daquele quadro, se alguém quiser parar e pensar. Esse, gente, é um processo que a gente faz em terapia, sabe? Independente de ser doutrina espírita ou não, a gente sempre usa esse processo, porque em algumas linhas, algumas abordagens de terapia, como a terapia cognitiva, o pensamento, ele está como foco, objeto principal. Então, a gente conhecendo a maneira que a gente está pensando, entendendo os padrões de pensamento que a gente tem como modificar e usar aquilo como ferramenta, né? Então, a ideia é justamente de eu questionar esses pensamentos e usar ele como matéria-prima, né? E é isso que a gente faz. Então, o que vocês têm aí são instrumentos que a gente usa, né, de trabalho. Então, está à disposição, se tiver alguma dúvida para usar isso, pode passar mensagem. Eu não respondo na hora, não, já aviso de uma vez. Desculpa, mas eu não respondo. Porque eu não posso atender telefone no trabalho, mas aí eu chego de noite, olho tudo e respondo tudo de noite. Pessoal, eu queria fazer uma foto. Flávia, Patrícia, vocês se incomodam de ligar a câmera aí só para eu tirar um print da tela aqui? Senão eu tiro foto da foto de vocês. A Patrícia. Tirar assim? Tá bem, Patrícia. Então, peraí que eu vou bater todos com os que estão com a câmera. Sorriso, porque as outras já estão sorrindo na foto. Foi. Então, pessoal, se ninguém mais tiver dúvidas, eu ia pedir a Andréia que fizesse a prece final para nós. Posso fazer assim. Então, Andréia, pode ficar à vontade de fazer a oração para nós, por favor. Ok. Agradecemos, Mestre Jesus, por esses momentos em que podemos ficar juntos, levar essa energia positiva para as nossas vivências, nossas experiências, nossas lembranças, sobre tudo aquilo que nós aproveitamos nesse momento para questionar, para pensar, para colocar em xeque, para aprender. Agradecemos todos os atendimentos espirituais que tivemos nesse momento, todas as energias que podemos receber e, ao mesmo tempo, sabemos, doamos muitas energias aqui também. Pedimos que leve para cada um de nós, em nossos lares, no ambiente que nós estamos, essa paz, essa tranquilidade, essas boas vibrações, vibrações de cura, vibrações de esclarecimento, vibrações de alívio, vibrações de bem-estar. Pedimos que abençoe os trabalhos dos centros espíritas que cada um de nós frequenta, abençoando todos os trabalhos que estão sendo feitos durante agora, as próximas horas, na madrugada, que a equipe espiritual que nos acompanha, a equipe espiritual que trabalha nas nossas casas, de cada um de nós, possa ser fortalecida pelas nossas energias, nossas forças e as nossas levezas. Que nós possamos levar desse momento uma leveza maior, uma tranquilidade maior, diante da força que reconhecemos que cada um de nós pode ter. E mesmo assim, sabemos da força espiritual dos amigos que estão ao nosso lado, que eles possam, nesse momento, continuar nos orientando naquilo que precisamos entender mais, e que nas próximas horas, agora, ao dormir, nesse momento em que formos descansar, nós possamos continuar esse estudo, para que sejamos mais esclarecidos por pessoas mais competentes, por pessoas que possam trazer para nós exatamente aquilo que nós precisamos aprender. Abençoe a cada um, as nossas famílias, os nossos lares e aqueles irmãos que tanto precisam do nosso auxílio e o auxílio da equipe espiritual. Esteja conosco nas próximas horas. Que assim seja. Assim seja. Gente, prazer estar com vocês. Adorei. Me chama aí, tá? Pode deixar, Andréia. Obrigado mais uma vez por ter aceitado.